Síndrome de malnutrição energético-proteico constitui uma das principais causas de hospitalização em Moçambique e no mundo, sobretudo em crianças de 0 aos 5 anos de idade. A desnutrição não é apenas uma questão clínica em Moçambique, é também um reflexo da falta de saneamento básico, da insegurança alimentar e das condições de vida precária enfrentada por grande parte da população. Além disso, as características geográficas e climáticas de Moçambique, como a sazonalidade das chuvas, as variações da temperatura, desempenham um papel crucial na incidência de infecções. Portanto, o objetivo é fornecer uma visão clara sobre essa condição, embasada cientificamente e aplicável à prática clínica. Afinal, compreender a doença no contexto local é o primeiro passo para construir respostas eficazes e sustentáveis. Para avaliar o estado nutricional da criança, são largamente utilizados dois critérios. Critérios clínicos. Baseia-se no histórico alimentar com o objetivo de esclarecimento sobre os alimentos que a criança terá ingerido nos últimos dias, semanas ou meses, se possível. Sobretudo as proteínas, lípidos e carboidratos. Antropometria. Na prática clínica, os índices mais utilizados para avaliar o grau de malnutrição são os de Waterloo e Gomes. De acordo com Waterloo, são considerados dois índices: peso para altura, onde os valores percentuais menores de 90 representam o estado de malnutrição aguda, ou seja, compromisso mais significativo do peso, e altura para a idade. Valores percentuais menores de 95 representam o estado de malnutrição crônica. Dito de outro modo, compromisso mais significativo da altura. Enquanto isso, o autor Gomes considera apenas a relação peso para idade, exprimindo valores percentuais menores de 75 para malnutrição aguda e crônica, traduzindo compromisso do peso e altura, respectivamente. Enquanto isso, no entanto, os critérios clínicos avaliam os seguintes parâmetros: albumina plasmática, excreção urinária de creatinina proporcional à massa muscular, proteína ligada ao retinol. Marasmo cursa com falta de calorias e nutrientes global, com carência proteica proporcional, que surge quando a criança é desmamada precocemente, continuando a alimentação com leite industrial, em quantidade insuficiente ou excessivamente diluído. Enquanto isso, o kwashiorkor resulta somente da falta de proteína quando a criança é alimentada pelo leite materno num período superior a 12 meses e depois de ser desmamada, a alimentação tende a ser constituída por suprimentos ricos em carboidratos, tal como os demais membros da família. Logo, a criança recebe mais calorias e menos proteínas diariamente. Desnutrição aguda grave manifesta-se através das seguintes condições clínicas: marasmo, kwashiorkor ou kwashiorkor marasmático. Marasmo caracteriza-se pelo deficiente aumento de peso, seguindo-se estabilização e diminuição. Para além da perda de peso, observa-se também a diminuição da musculatura, em resposta à utilização das reservas energéticas, o que pode ser avaliado através da manobra de pregueamento da pele. A manobra consiste em uso de dois dedos do observador, o polegar e indicador, para esticar e aliviar a pele. Em uma criança com estado nutricional normal, o pregueamento evidencia uma textura e elasticidade especial, chamada turgência. E no caso de marasmo, o pregueamento mantém-se por algum tempo. Tratando-se de uma situação crônica,
O desaparecimento do tecido adiposo ou da musculatura segue uma ordem topográfica bem determinada. Primeiramente, desaparece no abdômen, depois no tórax e ombro, mais tarde, braços, coxas e nádegas. E por fim, desaparece na face, principalmente nas bochechas. A cor da pele é tipicamente acinzentada, parece fria ao contato. Tal aspecto resulta em parte da anemia que frequentemente existe e da hipoperfusão tecidual. As mucosas nem sempre estão pálidas. Os cabelos são finos, escassos e sem brilho. É muito frequente a presença de dermatites. Geralmente, cursa com hipotonia do músculo da parede abdominal por déficit de potássio. Entretanto, os mecanismos de adaptação metabólica conduzem à hipotermia, bradicardia, hipotensão arterial e hipoglicemia. Perturbações mentais são muito frequentes. Embora estes pacientes estejam despertos e interativos com o ambiente que os rodeia, quando estimulados, manifestam tristeza e apatia, com um choro fraco. Existem tendências para infecções, as quais limitam o apetite, produzindo frequentemente vômitos e diarreia, comprometendo a absorção dos nutrientes. A malnutrição pode comprometer o desenvolvimento do sistema nervoso central, gerando consequências a curto, médio e ou longo prazo, nomeadamente atraso ou regressão do desenvolvimento psicomotor, sensorial e comportamental. Perímetro cefálico de menor dimensão, desenvolvimento intelectual inferior ao da população geral. Portanto, o resultado final depende também do déficit de estimulação destas crianças, as quais vivem em ambientes sociais e culturais precários. Ao nível do sistema digestivo, há redução da atividade lactásica, uma enzima responsável por digestão dos carboidratos, sobretudo os mais doces, gerando implicações na prática clínica, obrigando à utilização dos produtos isentos de lactose na recuperação nutricional. Enquanto isso, o kwashiorkor, numa fase inicial, as manifestações clínicas podem passar despercebidas. No entanto, as características predominantes são edema, que pode ser localizado ou generalizado, decorrente da diminuição da pressão oncótica do plasma. Peso pode ser adequado para a idade ou superior ao valor médio, por motivo do edema. Alterações dermatológicas são muito típicas e frequentes em áreas de hiperpigmentação, porém, nem sempre são revertidas com a intervenção nutricional. Alterações dos cabelos são também muito típicas e notórias na raça negra. A despigmentação produz uma cor avermelhada dos cabelos, aspecto que originou o nome kwashiorkor, que significa, na língua de uma tribo do Ghana, criança com cabelos avermelhados. Em certos casos, através dos cabelos, pode reconhecer-se o momento em que iniciou-se o processo de malnutrição, pois a parte distal ou a mais antiga aparece com a cor normal e a parte proximal exibe uma cor alterada. Tratamento de malnutrição no internamento. Crianças menores de 6 meses sem edema, leite de peito ou F100 diluído, um pacote em 2 litros de água. Crianças menores de 6 meses com edema, leite de peito ou FC75 diluído, um pacote em 2,7 litros de água. Enquanto isso, as crianças maiores ou igual a 6 meses com ou sem edema, na fase de estabilização F75, fase de transição F75 com introdução gradual no entanto, do alimento terapêutico pronto para uso, ATPU. Se a criança recusa, depois de tanta insistência,
Daí, no entanto, substituímos o com eficiente, fase de reabilitação, alimento terapêutico pronto para uso. Geralmente, a administração é feita via oral, durante o dia e noite, 3 em 3 horas, 8 vezes por dia. Medicamentos de rotina, ácido fólico, vitamina A, desparasitante, quer albendazol, mebendazol em companhia. E sem esquecer da cobertura antibiótica.